Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quinta-feira, dia 28 de março de 2019. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 11, versículo do 14 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus lhe disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônio, vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhes a armadura no qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje, nós vemos que Jesus expulsava um demônio que era mudo. E aí, logo que o demônio sai daquele homem, aquele homem começa a falar. E as multidões ficam admiradas com o poder de Jesus em expulsar o maligno. Tanto mal que esse maligno aprisiona a pessoa, emudece, ensurdece, cega, quanto mal o maligno faz na vida das pessoas. E Jesus é esse que vem libertar da opressão do pecado, da opressão que o maligno coloca na vida de cada um de nós, nesse mundo de trevas. É Cristo que liberta, Ele é a luz da vida, é Ele o nosso libertador, é o nosso Salvador. E nós vemos que as pessoas ficam admiradas com esse poder divino do Cristo. Mas outras pessoas queriam sinais dos céus e acusam Jesus de ser pelo próprio demônio, por Beelzebul, que ele expulsa o demônio. Jesus deixa bem claro que um reino dividido não se sustenta. E aí, meus irmãos, eu quero fazer um parêntese. Nós devemos lembrar que na fundação da igreja com Pedro, ele disse que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a sua igreja. Na ascensão, quando ele manda os discípulos ir ao mundo todo pregar o evangelho a toda criatura, Jesus disse que estará com eles até o fim desse mundo. E aqueles discípulos representam a igreja de Cristo. Por isso que devemos estar unidos. E é essa união que Deus tem com seu Filho amado, e é pelo poder divino de Deus que Jesus realiza suas obras. Quantas pessoas vivem divididas hoje pelo mundo. Quantas igrejas que saíram da Igreja Católica fundaram outras igrejas. E essas igrejas vêm se esfacelando, cada dia uma nova igreja, cada dia uma nova igreja. Jesus fala no Evangelho de hoje, um reino dividido não se sustenta. É a divisão que o maligno causa na vida das pessoas.
O maligno tem esse poder de dividir as pessoas através do orgulho, da vaidade, da inveja. Nós devemos nos cuidar, meus irmãos, porque o poder de Deus, o poder divino, é o poder da unidade. Assim trabalha o Cristo, o Filho, Deus que é Pai, o Espírito Santo que é o amor de Deus. Eles trabalham unidos. É um verdadeiro, esse é o mistério da Santíssima Trindade. Os três que são um pela sua união. E tudo que o Filho faz é porque é fazendo a vontade do Pai. E aqui, meus irmãos, Jesus revela: se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Mas aquelas pessoas não viam Cristo e a seu amor, a sua bondade, como o Salvador, como o reino de Deus que estava ali diante deles. É o Cristo, o Filho de Deus, que se encarna, é Jesus, o Salvador, é o reino de Deus que se faz presente no meio de nós, mas aquelas pessoas preferem achar que aquela manifestação não é divina, aquela manifestação é do maligno. E aí Jesus vai falar que aquele que é forte, se acha forte, que está com sua armadura, vem o homem mais forte e lhe rouba. É o Cristo. O Cristo é esse homem mais forte que vem e rouba essas pessoas, tira essas pessoas do jugo desse homem que se achava forte. Liberta esse povo da opressão do pecado. Meus irmãos, aqui nós devemos estar atentos. Nós muitas vezes vivemos escravizados pelo pecado. O pecado nos escraviza, nos cega, nos ensurdece, nos emudece. Faz com que nós vivamos uma outra realidade. E aqui, meus irmãos, devemos ficar atentos, porque Jesus fala: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Se nós não reconhecermos verdadeiramente que o Cristo é o nosso Salvador, o nosso Libertador, o Messias, que Ele quer nos salvar a todos, se nós não quisermos ser salvos, o Cristo não irá nos salvar. É uma opção nossa de recolhermos com Cristo, de darmos testemunho verdadeiro, de vivermos o seu amor, de reconhecermos o Cristo como o nosso único Salvador, como o nosso Deus, amar a esse Deus sobre todas as coisas. Aí, meus irmãos, nós estaremos recolhendo junto com Jesus, nós estaremos junto com Ele. E aí o nosso caminho é a salvação, é a vida eterna. Que nós possamos estar com Cristo, louvando, agradecendo por tantas maravilhas que Ele faz na vida de cada um de nós e, principal, nos libertando da opressão do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.